Queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Na devocional de hoje, nós vamos meditar sobre o tema O remédio de Deus para a preocupação. E para a nossa base bíblica, faremos a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, segundo pesquisas, a ansiedade se tornou a maior doença do século. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. A ansiedade, ela atinge adultos, crianças, doutores, analfabetos, religiosos, ateus. E o tema da ansiedade, ela, de acordo com a Bíblia, é abordada de dois modos. Uma que a gente pode chamar de ansiedade normal, entre aspas, que é um sentimento, um instrumento sadio de adaptação às exigências da vida, vamos dizer assim. Nós podemos citar o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 20, que mostra esse certo tipo de preocupação saudável. Olha o que ele diz aqui no capítulo 2, versículo 20 da carta. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Então, que a gente percebe um certo tipo de preocupação saudável. Fala assim, olha, alguém está preocupado com vocês. Mas também existe ansiedade patológica, né? Que os estudiosos vão dizer que é como um distúrbio, uma aflição angustiante, e biblicamente nós vamos ver como pecado. A Bíblia vai tratar essa ansiedade como pecado. Bom, o apóstolo Paulo, ele é bem firme, bem incisivo, quando diz para não termos ansiedade. Pelo contrário, ele fala para a gente apresentar nossas preocupações ao Senhor em oração. O sentido é de confiarmos em Deus, de descansarmos em Deus, como tem uma letra de uma música que eu gosto muito, que diz assim, o teu trabalho é descansar em mim. A ideia de Deus dizer assim, o teu trabalho é descansar em mim. E realmente, descansar em Deus exige trabalho, porque exige o quê? Fé, confiança, exige oração, colocar tudo diante do Senhor. Tá. Mas o que Paulo está fazendo aqui é reproduzindo o ensino de Jesus lá em Mateus 6. Porque Jesus também vai dizer o quê? Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Porque o nosso papel é confiar em Deus. É pegar nossas preocupações, colocar nas mãos de Deus. Em Deus Pai, cuja paz nos guardará e também que estaremos em Cristo Jesus. Nós vamos ver que está apontando para Cristo, o nosso descanso, a nossa paz. Bom, hoje nós vamos aprender sobre o remédio de Deus para a preocupação. E nós vamos aprender isso em alguns pontos. E o primeiro, em primeiro lugar, o remédio de Deus para a preocupação inclui algo que devemos evitar. Olha só o que Paulo diz. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Aqui o apóstolo trata de algo que precisamos evitar. Mas o que seria preocupação? Bom, a raiz dessa palavra, segundo os estudiosos, os especialistas da língua grega, a palavra preocupação vem da palavra grega, eu vou tentar aqui pronunciar,
merinal, que é uma combinação de duas palavras. Merizon, e que significa dividir, tá? A palavra merir significa dividir, e nous, que significa mente, ou seja, dividir mente. Isso quer dizer o quê? Que a preocupação, no texto grego, significa dividir a mente. Ou seja, é dividir a mente entre interesses dignos e pensamentos prejudiciais, porque a mente do ansioso está dividida entre interesses dignos e pensamentos prejudiciais, vamos dizer assim. A preocupação aqui tem a ver com a perda do sossego, ela é causada pelo sentimento de responsabilidade em relação a algo, tem a ver com cuidado, né, que é a preocupação. Por exemplo, tem aquela preocupação que é com o filho, que é o cuidado, mas também tem aquela ideia a ideia fixa, permanente, que perturba, que antecipa as coisas, entre aspas, que antecipam, né, porque ela tenta fazer hoje o que pode ser feito amanhã. Tem um pensamento muito louco, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas não faça hoje o que você pode fazer amanhã. É o sentido aqui, faça cada dia o que tem que ser feito. É muito ruim quando você deixa para frente, você fica protelando as coisas quando você deveria já fazer agora. Mas também é muito ruim quando você quer fazer tudo hoje, sendo que você pode organizar para fazer durante toda a semana, vamos dizer assim. Bom, a preocupação tem a ver com essa perturbação do pensamento, como por exemplo, tem a ver também com obsessão, sabe aquela preocupação com peso, para perder peso, já vira uma obsessão, aí já é prejudicial. A preocupação com a saúde é uma coisa, agora aquela obsessão já é doentia. Também tem sentimento de apreensão, que pode significar, como assim? Uma inquietação, uma sensação de medo. Bom, preocupação é ocupar-se antecipadamente. Como eu me referi, é ocupar-se previamente. Quando a pessoa vai viajar, ela já fica pensando que o trânsito estará ruim. Já viu esse tipo de pessoas? Que ficam assim, já pensando, aqui vai ser ruim, a comida vai ser ruim. Ela já fica pensando nisso. Isso não é bom. Isso vai fazer muito mal para a pessoa. Mas aí, a Bíblia fala o quê? Não andeis ansiosos. E diz assim, em tudo, coloque diante de Deus. Aqui, o que Paulo está dizendo assim, ó, não se aflige, nem se preocupe. Coloquem tudo diante de Deus em oração. Todas as dificuldades, elas estão dentro do propósito de Deus. A Bíblia até fala em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Uma vez que Deus é soberano, que está no controle de todas as coisas, os cristãos podem confiar nele. De que todas as dificuldades estão debaixo da mão de Deus. Porque quando Paulo fala todas as coisas cooperam, ele não está dizendo que todas as coisas são boas. Ele está dizendo que coisas boas e coisas ruins cooperam para o bem. Por quê? A vida não consiste só de alegria, tem tristezas também, não é só de sorrisos. Existem também as lágrimas, não só prosperidade, mas também existem as perdas. Não só de saúde, mas também de enfermidades. Mas o sentido é, se você sabe que Deus está no controle, você pode descansar, você pode confiar, porque esse Deus é sábio, ele é todo-poderoso, ele é Senhor de todas as coisas, ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, e ele é amoroso. E aí nós vamos ver que Paulo vai dizer, não andeis ansiosos. Essa expressão é interessante porque ela está no presente do imperativo. O que isso quer dizer? É que pode sugerir descontinuar uma prática de preocupação. O que é isso? Não andeis ansiosos. No presente do imperativo. O que seria isto? Paulo está dizendo assim,
que certa preocupação ela pode ser descontinuada. Aquilo que aflige o seu coração, que te traz medo, você pode ir até Deus em oração e deixar nas mãos dele e descontinuar essa preocupação. Colocar tudo diante do Senhor, confiar que Ele cuidará de ti. E isso é fascinante, esse ensino, porque Paulo fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. Por que ele fala com coisa alguma? Paulo, ele é totalmente todo inclusivo. Olha a expressão, totalmente todo inclusivo. Exatamente para mostrar que não pode haver restrições na aplicação dessa passagem. Todas as coisas. Não existem exclusões aqui. Paulo, ele é um verdadeiro exemplo, pois ele estava enfrentando a morte de um mártir. A gente sabe que ele estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. E ele estava seguro, confiante no Senhor. E aí nós vamos para a segunda lição. Em segundo lugar, o remédio de Deus, porque o primeiro nós vimos que o remédio de Deus para a preocupação inclui o quê? O que devemos evitar. O que ele diz? Não fique preocupado, então evitem a preocupação. Agora, em segundo lugar, o remédio de Deus para a preocupação inclui algo que devemos fazer. O primeiro, evitar. O segundo, fazer. Porque o texto diz o quê? Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. O que devemos fazer diante da preocupação? Devemos orar. Colocar tudo diante de Deus em oração. Por meio de orações, nós podemos o quê? Pedir a Deus o que nós precisamos. Em vez de nos preocupar, devemos orar. Aqui fala de súplicas. Aqui fala de transformar os nossos anseios em orações. Aqui fala de apresentar nossas súplicas em oração, que nos dá um escape para a ansiedade. Aqui está falando da importância da oração. Os pedidos, o que Paulo está dizendo assim, os pedidos de vocês devem ser apresentados a Deus com ações de graça, pela oração, pela súplica. Aqui fala da importância da oração. E Paulo ele está encorajando os irmãos a adotarem uma perspectiva mais positiva sobre as circunstâncias, em vez de se entregar à preocupação irracional. Ele está dizendo assim, em vez de vocês se preocuparem, evite a preocupação e apresente tudo isso diante de Deus em oração. Aqui Paulo fala que o remédio de Deus para a preocupação inclui fazer algo, que é orar. Orar até o nosso coração descansar. No sentido de entender que pode dormir tranquilo. Que Deus está no controle. Ele não dorme. Ele não vacila. Mas, além de termos que evitar algo, temos que fazer algo, evitar a preocupação, fazer oração. Nós temos, em terceiro lugar, que inclui para o remédio que Deus tem para a preocupação, é que Deus fará algo. Vocês estão observando aqui? Os 3 pontos, os 2 primeiros se referem a nós. O primeiro, evitar. O segundo, fazer. E o terceiro, que o remédio, a cura para a preocupação, inclui algo que Deus fará. Olha o que Paulo diz. E a paz de Deus. Não é interessante a paz de Deus? Porque a paz de Deus não se compara com a paz deste mundo. O que é a paz deste mundo? O que este mundo procura como paz? Porque a paz de Deus, Paulo vai dizer que excede todo entendimento, ou seja, que a mente humana é incapaz de explicar. Porque é uma paz que você sente em meio à guerra. Bom, aqui está falando da calma interior, da tranquilidade que é prometida, vamos dizer assim, a todos aqueles que têm essa base na inabalável confiança em Deus. Esse é o sentido aqui. Essa paz é para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que têm essa atitude grata como base inabalável da confiança em Deus. Não é para qualquer um, é como diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fala aqui para todos, diz que para aqueles que amam
a Deus. Aqui há um tratamento específico, há um tratamento especial. E o apóstolo Paulo, ele sabe muito bem disso, porque essa confiança que temos em Deus nos capacita a fazer orações, a evitar situações, evitar certas coisas, e faz com que a gente se sinta seguro em Deus. Porque o apóstolo usa até a expressão que excede todo entendimento. O que significa isso? Aqui está dizendo que ninguém consegue entender. É uma paz que ninguém consegue explicar. É uma paz que não se encontra neste mundo. Deus, ele é capaz de nos dar uma paz que teremos essa paz até mesmo diante do sofrimento. Aqui está falando de algo que transcende o entendimento humano, que vai além. E ele ainda diz também, guardará o coração e a mente de vocês. Porque a preocupação está onde? Está aqui, ó, na mente e no coração. É uma tempestade. A ansiedade é uma tempestade no coração, na alma, na nossa mente. E aí Paulo vai dizer o quê? Deus vai guardar a mente e o coração de vocês. Por que ele fala guardar? Porque ele está dizendo assim que somente Deus pode acalmar. Somente Deus pode acalmar o coração. Pode acalmar a nossa alma. E quando falar que guardará, é um termo militar. Que significa o quê? Continuar a manter a guarda. Sabe, o guarda, o termo na área militar, o guarda que está mantendo ali, ó, o seu posto. E aí está dizendo o quê? Que Deus fará isso. Guardará a nossa mente e nosso coração. Porque quando a nossa mente não é guardada nem o nosso coração, aí vem essas preocupações, vem as ansiedades, vem aquilo que vai roubando a nossa paz. Mas lembrando que isso é para aqueles que confiam em Cristo. Aqueles que reconhecem Jesus como o único suficiente Salvador. Aqueles que se entregaram a Cristo, que entenderam que amam a Cristo porque Cristo os amou primeiro. Que se entregaram a Cristo porque Cristo se entregou primeiro, lá na cruz, por nós. E ainda fala uma parte desse versículo que diz assim, guardar o coração de vocês em Cristo Jesus. Vocês estão vendo aqui que Paulo é totalmente cristocêntrico, tem Cristo como centro. Devido à união que o cristão tem com Cristo, Deus guarda o interior do crente com a sua paz. É isto que a Bíblia está tratando. E a resposta de Deus direta à oração da ansiedade é o quê? A paz de Deus. Qual é a resposta para o coração aflito, ansioso, preocupado? A resposta direta de Deus é o quê? A paz. É o que o coração aflito precisa. É o que o coração angustiante precisa. É o que o coração ansioso, preocupado precisa. Deus dá paz àqueles que levam a Ele suas preocupações. Sim, Deus criou a oração. Uma das coisas mais lindas que existe no universo é a oração. O fato de irmos até Deus e colocarmos diante dele. E sabemos que Jesus abriu o caminho para irmos até Deus, porque nós vamos através de Jesus. E é no nome dele que nós somos atendidos. Não é fascinante? Não é maravilhoso saber que Deus criou oração, que nada nem ninguém pode pedir oração, podem te prender, podem te proibir de pregar na praça, podem cortar suas redes sociais, mas ninguém pode cortar sua ligação com Deus em oração. E assim você pode colocar tudo diante dele, confiando no Senhor. Aquilo que não pode ser compreendido pela mente humana, algo que não pode ser compreendido, mas pode ser experimentado profundamente, que é a paz de Deus, que mente alguma consegue entender, mas pode experimentar na mente e no coração a paz. Existem coisas que a gente não entende na sua inteireza, mas a gente experimenta na sua profundidade, e uma delas é a paz de Deus. Mas mais importante do que a paz de Deus é o Deus da paz. Há muitas pessoas que querem a paz de Deus, mas não querem o Deus da paz. É como se fosse um relacionamento por interesse. Mas entenda bem, a providência de Deus é maravilhosa, mas o Deus da providência é mais ainda, é mais maravilhoso. A paz de Deus é o que a gente precisa, mas muito mais
é o Deus da paz. E eu quero concluir dizendo o seguinte: planeje orar. Existem momentos que oramos de última hora por determinadas situações que nos acontecem. Mas também precisamos planejar orar. Sim, marcar horários do dia para a gente estar a sós com Deus. E muito do que deixamos de orar é porque não planejamos orar. A oração é algo tremendo porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Nós cremos que muitas coisas acontecem quando oramos. É algo misterioso isto, de saber que certas coisas acontecem em resposta à oração. Cremos que há inúmeras razões para a gente orar. Cremos que a oração não muda Deus, porque Deus não muda, Deus é perfeito. Mas a oração muda as circunstâncias. E eu quero te motivar a orar. Mas a oração mais importante que a gente pode fazer é aquela em que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aquela em que nós expressamos o entendimento de que precisamos de um Salvador, que nós reconhecemos os nossos pecados, que precisamos de Jesus como caminho para o Pai. Você já fez essa oração? Você conhece a Cristo? Essa paz que excede todo entendimento, que mente alguma consegue explicar, entender, mas pode experimentar profundamente? E aí, meus irmãos, como disse Billy Graham, nada pode acalmar mais as nossas almas, ou melhor, nos preparar para os desafios da vida, do que o tempo gasto sozinho com Deus. Que pensamento interessante. Ele está dizendo que nada pode acalmar, ou melhor, nos preparar para os desafios, as lutas da vida, do que aquele tempo gasto sozinho com Deus em oração. Esse é o nosso desafio. Eu quero fazer menção também em 1 Pedro 5,7, o apóstolo diz assim: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Pedro está dizendo assim, lance sobre Deus. Olha a ordem de Pedro. Olha, lance sobre ele. O que é lançar? A ideia mesmo de tirar, pegar e colocar sobre o outro. E ele está dizendo, coloque sobre Deus todas as suas preocupações. Aqui não fala algumas preocupações. Vocês estão observando? Pedro, Paulo e Jesus, todos reproduzindo o pensamento de Jesus. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Não andem preocupados. Coloque tudo diante de Deus. Não há exceção. Sim, pode colocar qualquer coisa diante de Deus. E a palavra aqui, lance, só para você ter uma ideia, segundo os estudiosos da língua grega, tem um sentido de humilhem-se. Vocês se humilhem diante de Deus, reconheçam que precisam de Deus, coloque diante do Senhor tudo isso. E aí, nós vamos ver que a ansiedade é uma forma de orgulho. Porque envolve tomar as preocupações sobre si, em vez de confiá-las a Deus. Vocês lembram que no início eu falei que a ansiedade na Bíblia é muito mais que um distúrbio? É pecado. E está muito relacionado ao pecado, o orgulho de achar que nós podemos fazer. E é interessante que a ansiedade é a que mais nos humilha, porque é onde a gente mais se esborracha, onde a gente mais vê os erros, porque nós caímos constantemente na ansiedade e esquecemos que Deus está no controle de tudo. Lançar aqui é o oposto de orgulho. Lançar aqui é se humilhar. Se humilhar o que? Deus, eu não sou capaz, eu preciso de Ti. Enquanto que a ansiedade significa orgulho, lançar sobre Deus as ansiedades significa humilhação, humildade. Precisamos reconhecer, nos humilhar diante de Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Podemos confiar em Deus porque Ele cuida de nós, como diz Pedro. Lance sobre Deus todas as suas ansiedades porque Ele cuida de vocês. Se Deus cuida, eu posso descansar. Posso dormir tranquilo. Posso dormir como Jesus lá no barquinho em meia tempestade, em paz. Não é o sono da negligência como Jonas teve lá dentro do navio, em alto mar, que era o sono da negligência. Agora o de Jesus que dormia tranquilamente em meia tempestade, porque ele sabe que o Pai controla tudo. E eu quero
encerrar dizendo que somente Jesus traz alívio para a alma. E é por isso que o apóstolo Paulo fala dessa paz que excede todo entendimento, que guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Sim, irmãos, a alma das pessoas que vivem sem Jesus está cansada e oprimida. E somente Jesus retira essa preocupação do centro da vida humana. E ele carrega, ele mesmo diz: venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, temos que ir até Jesus, tomar o jugo dele que é suave e leve, e ele vai nos ajudar. Vamos orar. Pai, como é bom saber que podemos nos dirigir a Ti em oração, porque o Senhor criou a oração, e na Tua palavra o Senhor nos ordenou a orar e colocar tudo diante de Ti e descansar na Tua presença. E temos a certeza de que podemos ir até o Senhor em oração por causa de Cristo. E em Cristo somos atendidos. Como é bom saber disso, Pai, que o Senhor criou bênçãos para nos dar, em resposta à oração, tudo por conta da Tua misericórdia, da Tua bondade. Nesta hora, Deus, nós queremos lançar sobre Ti as nossas preocupações, as nossas angústias. Queremos sentir profundamente a Tua paz, a paz que está em Cristo, pois reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e que precisamos dele para tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a vocês e até a próxima devocional. Fiquem na paz que excede todo entendimento.